Estamos de volta para te deixar muito bem informado sobre os direitos dos autistas. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a presidente da Associação de Mães, Pais e quem luta por autistas em Foz do Iguaçu, a AMPLA, a Luciana Kelly Soares. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O que a gente percebe, Luciana, é que tem muita gente que precisa dos benefícios, que precisa de uma ajuda do Estado e não sabe que tem. E tem muitos direitos que as pessoas, que as mães e os autistas têm direito. Exatamente. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que rege os direitos, né, da pessoa com deficiência e dos autistas, é uma lei que garante muitos direitos para nós, né? E nós temos que ter esse acesso às informações. Inclusive, quero agradecer vocês pelo espaço, porque isso é muito importante, levar essa informação para essas pessoas, porque às vezes tem o direito e a pessoa não está usufruindo simplesmente porque às vezes não sabe que pode conseguir, né? Um dos direitos que os autistas têm é a gratuidade no transporte coletivo. Isso, o transporte coletivo é uma das coisas que muitas pessoas não sabem, né? Que tem o transporte interestadual, tem o transporte municipal, que pode ir lá na empresa que faz o cartãozinho, isso no único, leva os comprovantes que eles pedem lá, o laudo médico, né, alguns comprovantes, e a criança com deficiência, ou o autista adulto também, tem direito à isenção, né, da passagem de ônibus. E é muito rápido, a pessoa vai perder ali o quê? No máximo 1 hora, se ela tiver com todos os documentos e levar ali na... Isso, e não tem nem fila, né, porque o autista é preferencial, então nem enfrenta fila, né, então é só chegar lá e levar certinho a documentação e já consegue. Além do autista, o acompanhante também tem direito? O acompanhante também, se for no caso as crianças, né, que precisam do acompanhante, o acompanhante também tem direito, então faz o cartãozinho da criança e do acompanhante. Outro benefício que o autista tem é desconto em passagem aérea? Isso, 30% de desconto, né, e também para o acompanhante, o autista e o acompanhante. Então, para conseguir, vai até a empresa, né, que vende a passagem aérea, eles vão passar um formulário também para o preenchimento. Geralmente, eles pedem que o médico daí assine no final do formulário, além do laudo médico, né, e daí o médico assina, preenche e eles têm o direito a essa isenção, para facilitar o transporte, porque essas famílias já têm um gasto extra com saúde, né, devido à condição do transtorno do espectro autista. Então, essa lei existe justamente para facilitar a vida social, né, para que a gente não, como antigamente, famílias de pessoas com deficiência ficavam só em casa, não tinha aquela convivência acessibilidade social, né? Você lembra que antigamente a gente via aquelas famílias, principalmente a mãe, né? Ficava só em casa. Falava, aquela mãe não tinha vida social porque cuidava de uma criança que tinha um problema, né? Era como a gente chamava, né? E hoje em dia não, essas famílias têm vida social e a gente quer que tenha, né? Que conviva na sociedade. Então, por isso, essas leis existem para isso, para facilitar. A gente está falando de alguém que tenha mais dificuldade financeira, mas uma pessoa que tem uma condição melhor, ela também tem um desconto para comprar um carro zero. Exatamente. Para dar mais conforto para esse autista. Tem um desconto para comprar o carro zero, tem um desconto na isenção do IPVA. Em Foz do Iguaçu, tem um desconto da isenção do IPTU, né? Quem tem a casa própria e tem o filho autista, né? Comprovando lá, tem os critérios que precisam ser comprovados, né? Comprovando que você passa por todos os critérios, tem a isenção do IPTU. Então, são várias leis, né? Vários benefícios que nós temos que dá para usufruir, né? A gente só precisa ter essa informação, né? E ir atrás, né? Exatamente. E é simples, e a AMPLA também pode dar esse suporte também para essas famílias, não é mesmo? Isso, a AMPLA, o nosso objetivo principal é isso, é o acolhimento das famílias, né? E a gente vai levando as informações, né? Vai direcionando as famílias nas dúvidas. Muitas famílias que chegam até nós, eles às vezes têm um diagnóstico bem recente, então é um mundo muito novo para eles, né? Então, às vezes não tem a mínima ideia de que tem tantas facilidades e é uma ajuda, né? A gente nem diz que são benefícios, porque são adaptações para que possam levar uma vida, né, mais próxima do normal, né? Isso, para que a gente tenha
igualdade, né, digamos assim. Então a gente começa a levar essas informações para essas famílias. A gente tem atendimento jurídico com valores mais acessíveis, né? Tem advogados que nos prestam esse atendimento. As famílias que são de baixa renda, a gente consegue até gratuidade, assim. É bem legal o nosso... Eu falei do desconto para a compra de um carro zero, mas não necessariamente o autista precisa dirigir. Ele tendo um autista na família, a família consegue comprar com esse desconto. Sim, no caso, por exemplo, se for eu, né? A minha filha tem 3 anos e meio, então eu posso comprar um carro zero com desconto, né? Por eu ser a mãe de uma criança autista. E a justificativa maior é porque a minha filha, por exemplo, eu levo ela às terapias todos os dias. Então, todos os dias à tarde eu preciso levá-la e buscá-la, né? Então, nós temos essa necessidade de ter o carro, né? Eu moro lá na região do Morumbi, as nossas terapias são lá na região da Vila A. Então, a gente precisa, né? Então, facilita nós termos o carro. Então, a gente ganha o desconto. Esse é o motivo de existir esse nosso direito. O BPC também é uma ajuda, é um salário mínimo que vem ajudar também essas famílias. Isso. Como que a pessoa consegue esse BPC? O auxílio BPC é importantíssimo, sabe? Porque o que acontece muito, né? As mães das crianças autistas, a grande maioria acaba abandonando o trabalho, né? Independente de qual seja a renda que nós tenhamos. Às vezes tem mães que tinham trabalho, tinham uma renda ótima, e, infelizmente, acabam tendo que escolher entre dar atenção para o seu filho, né, e ajudar no desenvolvimento do filho, ou trabalhar. Que demanda muita atenção para uma criança autista. Isso, E nessa escolha, a gente sempre prioriza, né, o filho. Então, a grande maioria das mães acabam abandonando o trabalho e aí ficam sem renda. E a renda também é importantíssima, né? E aí tem esse benefício da prestação. BPC é benefício de prestação continuada, né? E ele serve para famílias de baixa renda, né? O valor é de um salário mínimo e as famílias podem entrar através do pedido do INSS, pelo site mesmo, dá para fazer o pedido, né? Qualquer pessoa pode fazer e aí consegue esse benefício. Tem que fazer o cadastro certinho, né? Tem vários critérios também que tem que seguir. Mas nós temos também, né, na associação, a gente também tem como está ajudando a fazer esse pedido. Né? Luciana, o autista, quando ele tem um autismo leve, ele pode entrar no mercado de trabalho. A Ampla também tem esse trabalho de inclusão no mercado de trabalho para esses jovens? Tem. Existe uma lei também, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que as empresas, né, elas precisam contratar, né, pessoas com deficiência. E tem empresas que às vezes querem contratar e não encontram, né, os candidatos para ocupar aquela vaga. E tem muitos jovens, adultos, autistas que às vezes querem trabalhar e também não estão encontrando a empresa que está querendo contratar. Né? Então a Ampla também está fazendo esse meio de campo para... E quem tiver interesse, quem não conhece a Ampla ainda, como que pode acessar você? Tem um endereço, tem um telefone? Sim, nós temos o nosso Instagram, que é o @AmplaFoz, né? O nosso Facebook também, o AmplaFoz, e o WhatsApp, que é 459-9102-6761. Vai aparecer ali aqui no cantinho da tela, para todo mundo anotar com tranquilidade. E é onde que encontra essa ajuda, né, para os autistas. Isso. Muito obrigada pela sua participação, Luciana. E quando você tiver novidade, procure a gente, que a gente tem o maior prazer em divulgar, em falar desses direitos que é tão importante para todos esses autistas, todas essas pessoas que precisam, não só eles, como a família, né? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos muito o espaço. Muito obrigada mesmo.